A gente tinha que descobrir um caminho para que os trabalhadores entendessem a importância de saúde e segurança para eles, e não para a empresa. Né? O que vocês já observam de redução nos acidentes de trabalho desde que começaram com essas iniciativas? A gente reduziu em 65% esses eventos, em 95% os eventos com afastamento e 99% a taxa de severidade. A Atlas Renewable Energy se posicionou como líder no desenvolvimento de projetos de energia renovável na América Latina. E por trás de seu sucesso operacional, existe uma abordagem focada na segurança industrial, o que começou como um desafio de reduzir os acidentes em ambientes de construção, transformou-se em um modelo de gestão concentrado no reforço positivo e na participação ativa dos colaboradores. Hoje conversamos com uma das arquitetas dessa transformação, para descobrir como foi possível converter a segurança em um valor compartilhado que transcende fronteiras e cultura, e como estão redefinindo o significado de cuidar verdadeiramente da integridade das pessoas na indústria energética. Conversa comigo a Juliana Ribeiro, líder global de saúde, segurança e proteção na Atlas Renewable Energy. Bom, prazer te conhecer, Juliana. A gente pode começar dando uma esquentada, falando assim sobre os desafios, né? Quando a gente fala de segurança e saúde nos projetos de energias renováveis, o que você observou quando você chegou na Atlas, que esses projetos em grande escala enfrentavam nessa área. Ok, vamos lá. Quando eu cheguei na Atlas, inicialmente eu estava focada nos projetos em construção, e dentro dos projetos em construção, os principais desafios que a gente tinha estavam relacionados à curta duração do projeto. Os projetos, eles costumam durar no máximo entre um ano e meio, e falar em estabelecer cultura nesse período de tempo não é possível. Então, a gente não falava em estabelecer cultura, em sim em elevar o nível de consciência das pessoas em saúde e segurança. Outro ponto que a gente tinha também estava relacionado à alta rotatividade de mão de obra. Então, a gente acabava treinando as pessoas e elas saíam, né? Então, quando a gente fala de pessoas que às vezes entram, executam algumas atividades, saem dentro de 2 meses, faz com que a nossa estratégia tenha que ser muito eficiente e eficaz, para que a gente possa ter um ambiente de trabalho mais seguro e mais produtivo. Outro ponto também está relacionado ao foco que a Atlas apresenta de ter um impacto positivo nas comunidades onde nós estamos presentes. Nesse sentido, existe uma tendência em contratar mão de obra local. E nem sempre a mão de obra local tem uma experiência em trabalhos com saúde e segurança dentro dos padrões que a Atlas exige, né, que a Atlas se propõe. Outro ponto, multiplicidade de empresas com as quais nós trabalhamos. Então, cada empresa vem com uma cultura de saúde e segurança diferente, que nem sempre tem as mesmas características que a gente tem dentro da Atlas. Dentro de operações, a gente tem essa multiplicidade de empresas, mas a gente conta com um tempo maior. Então, aí sim, a gente poderia falar em estabelecimento de cultura em saúde e segurança. Na área de desenvolvimento, que são as nossas equipes internas, são equipes da Atlas, que vão a campo, eles vão sozinhos em lugares onde a gente nunca foi antes. Então, a gente teria que desenvolver nessas pessoas uma percepção de risco muito mais apurada, para que eles fossem bastante autônomos na tomada de decisão. Então, esses eram os principais desafios que a gente teve aí no começo. E vocês estão conseguindo contornar esses desafios? Como é que está pensada hoje essa área de saúde e segurança dentro da Atlas? O que tem de estratégia por trás? Tá, a área de segurança dentro da Atlas, ela está pensada de forma transversal para atender o negócio. Então, a gente tem equipes focadas em construção, em desenvolvimento, outra equipe focada na parte de operação, e temos também uma equipe bastante focada no sistema de gestão, além da área de security, que hoje também tá junto comigo. A gente trata de ter pessoas em cada um dos países para atender as operações com maior agilidade, além de ter uma questão cultural aí também envolvida, onde as pessoas locais, elas têm um alcance muito melhor entendendo a cultura dos trabalhadores,
para ter uma profundidade maior naquilo que vai ser tratado, né. Quando você fala nessa questão, né, da cultura, como que isso é integrado em todas essas fases do projeto? Bom, dentro da área de saúde e segurança, a gente trabalha com alguns pilares. Um deles é a parte do nosso sistema documental, que rege a forma como a gente faz saúde e segurança. A gente tem o Safety School, que é o nosso programa central, dentro da Atlas. Então, a gente tem o nosso sistema também de monitoramento reports, que permite a gente avaliar desempenho, demonstrar resultados, promover melhoria contínua. A gente também tem a nossa parte, o nosso pilar de liderança e accountability, onde a gente empodera e forma os nossos líderes em saúde e segurança nos diversos níveis hierárquicos, não só dentro da Atlas, como também com todas as empresas que trabalham com a gente. Tem a nossa parte de treinamento, e esse eu acho que tem um diferencial bastante grande dentro da Atlas, porque nós utilizamos ferramentas como programação neurolinguística e andragogia. Andragogia é um ensino focado em adultos, que é muito diferente do que normalmente se aplica. Normalmente as empresas costumam aplicar conceitos de pedagogia, só que a pedagogia ela está focada em crianças. Então, quando você está ensinando adultos, você valoriza experiências, você faz com que eles participem da construção, né? O instrutor ele não se coloca como o detentor de toda a sabedoria, então isso é construído de forma conjunta, e o trabalhador, quando ele se sente parte do que está sendo construído, ele valoriza muito mais, né, os assuntos. Então, todos os nossos treinamentos, eles têm essa abordagem de ser simples, de serem visualmente atrativos, de contarem com a participação dos trabalhadores, e eu acho que isso é um dos pontos de sucesso do programa também. Essa é uma abordagem bem diferente, né? O que que levou vocês a seguirem por esse caminho que destoa, assim, do tradicional? A ideia inicial era que a gente tivesse um alcance profundo e gerasse autonomia em campo, já que não existe a possibilidade de que as equipes de saúde e segurança estejam todo o tempo presentes. Então, a gente tinha que descobrir um caminho para que os trabalhadores entendessem a importância de saúde e segurança para eles, e não para a empresa, né. Por que saúde e segurança é importante? Isso tudo tinha que fazer sentido. E buscando como transformar isso em algo que faça sentido para as pessoas, a gente chegou na andragogia, chegou na programação neurolinguística e na simplicidade, porque a gente trabalha muito em cooperação. A equipe de saúde e segurança dentro da Atlas não é uma equipe, não é saúde e segurança polícia, né, como a gente vê de forma mais tradicional, tá? O Safety Walk e o HNS Leader, eles são parte do programa Safety School. Além desses, a gente tem também uma estrutura de governança que são os comitês de saúde e segurança. Então, o nosso Safety Walk, ele é diferente no momento em que é um evento mensal, que envolve os trabalhadores e as lideranças que estiverem presentes no projeto. Os trabalhadores eles são convidados a apresentar boas práticas, então muitas vezes são ferramentas que eles desenvolveram em campo para facilitar o trabalho deles, para evitar acidentes, então são dispositivos para carregar peças de uma forma mais ergonômica, mais fácil. E isso termina também gerando produtividade. Mas o mais legal do Safety Walk é que eles fazem essa apresentação, assistidos, obviamente, pela nossa equipe, a gente ajuda eles a se prepararem para isso, apresentam para a liderança e depois eles vão a campo para demonstrar na prática como é que essas melhorias que eles estão mostrando funcionam. E a ideia é que esse momento seja sempre de um feedback positivo, de um reconhecimento. Depois que isso é apresentado em campo, a gente volta para a sala, a liderança, e aí a gente faz os apontamentos necessários das oportunidades que foram observadas, mas sempre num clima muito positivo, né, de reconhecimento mesmo. Então, você começa a perceber uma vontade de outros trabalhadores participarem também, porque eles também querem ser reconhecidos pelas ideias que eles têm. O outro ponto aí é o HNS Leader. Ele está baseado no treinamento de um trabalhador por equipe por mês. Se você for pensar nisso a longo prazo,
dentro de alguns meses, você vai ter diversas pessoas formadas como líderes de saúde e segurança dentro do projeto. Nesse treinamento, ele vai ter percepção de risco, ele vai ter abordagem positiva, ele vai ter formação em liderança, de tal forma que ele se sinta responsável pela segurança dele e pela segurança das pessoas que estão trabalhando com ele. E isso vai gerando um círculo virtuoso também, onde cada vez a gente tem mais olhos de saúde e segurança no campo e os trabalhadores estão mais autônomos nos temas de saúde e segurança também. E a outra ferramenta que a gente tem dentro do Safety School são os comitês de saúde e segurança. Eles acontecem em todos os níveis hierárquicos, desde o projeto e das plantas em operação, e também junto com as equipes de desenvolvimento, até o nosso CEO, onde a gente tem as reuniões cada 3 meses com ele, onde os resultados são apresentados através de um relatório padronizado, que a gente chama de One Page Report, e isso garante uma estrutura de governança bastante eficiente. Legal, é uma iniciativa realmente muito participativa, né? Há quanto tempo que vocês estão tocando esse projeto e vocês já percebem que isso tem algum tipo de impacto na eficiência operacional dos projetos? Bom, o Safety School, ele começou com um piloto numa planta no México em 2022, e sim, a gente percebe impacto em produtividade, principalmente com essas boas práticas que eu mencionei para você. Todas essas boas práticas, elas entram como lições aprendidas e elas passam de um projeto para o outro. Quando você tem um trabalhador que executa uma atividade de forma mais confortável, a produtividade aumenta. Sem falar dos acidentes, né? O acidente, além de todos os transtornos e dores que ele possa gerar, ele também significa a parada de uma frente de serviço, o enfoque de uma equipe relativamente grande, dependendo da proporção do acidente, no processo de investigação, uma pessoa que vai ficar ausente do trabalho durante algum tempo, e isso tudo se traduz também em produtividade. Você falou que começou no México e você também tem falado muito sobre cultura, né? Eu fiquei pensando aqui, como que vocês fazem para padronizar isso nos diferentes países, nas diferentes localidades onde a Atlas está levando esses projetos? O nosso sistema de gestão, ele está pensado como um sistema de gestão global. Ele está pautado na OSHA. A OSHA são as normas de saúde e segurança norte-americanas, porém, esses procedimentos globais, depois eles descem a nível de país e são adaptados às normas e às realidades locais. Essa adaptação, obviamente, ela não é uma adaptação aleatória. Elas passam por uma aprovação, né, da equipe do sistema de gestão para ver a pertinência e qual é a aplicabilidade. E dessa forma a gente garante um fit cultural e também uma adequação a todas as normas locais. Né? O que vocês já observam de redução nos acidentes de trabalho desde que começaram com essas iniciativas? Do piloto que a gente fez do Safety School lá em 2022, as nossas taxas de acidente, elas reduziram bastante. Nesse mesmo ano de 2022, a gente chegou a ter uma taxa de acidentes com afastamento igual a 0 no mês de dezembro. Uau. E entre os anos de 2020 e 2024, a gente conseguiu reduzir em 65% os acidentes registráveis. Os acidentes registráveis, eles são acidentes que demandam tratamento médico, são os com trabalho restrito, com incapacidade, com dias perdidos e fatalidades. Então, a gente reduziu em 65% esses eventos. Em 95% os eventos com afastamento e 99% a taxa de severidade. A taxa de severidade se refere a quantos dias foram perdidos em virtude de um acidente. E comparando com esses números da indústria, a gente se compara com a indústria de construção e a indústria de geração de energia elétrica. A gente está muito abaixo, expressivamente abaixo dos índices apresentados pela indústria. Então, é um resultado bastante interessante que reflete o trabalho que vem sendo feito por todos, não só pela área de segurança. É um trabalho conjunto da Atlas e as empresas que trabalham conosco, né? Legal, bom, parabéns pela iniciativa, né? E aí a gente está chegando no final da nossa conversa e eu queria falar um pouco, assim, de olhar para o futuro, né?
E o que você vê que são os próximos passos nessa área de saúde e segurança dentro da Atlas Renewable Energies? Se vocês estão planejando implementar inovações? Sim, com certeza. A gente está buscando soluções no mercado, mas também parcerias com a universidade para desenvolver as nossas próprias soluções para os desafios que a gente tem internamente. A gente acredita que a segurança precisa ser cada vez mais assertiva e mais inteligente. Então, focado bastante na simplicidade, que é o que a gente busca dentro do nosso sistema de gestão e dentro da nossa filosofia de cooperação, de coordenação. A inovação ela vem de mãos dadas para tornar esse processo muito mais eficaz e muito mais ágil também.